Mobilidade urbana. A expressão é moderna e representa uma das maiores preocupações da atualidade de quem vive nos grandes centros. Isso porque, a cada dia, as nossas vias públicas estão sendo tomadas por centenas de carros. Está péssimo o trânsito. Muitas vezes a pessoa fica irritada. Eu acho que se não houver grandes projetos aqui em João Pessoa, vai chegar o dia dos veículos não ter condições de trafegar no centro da cidade. Em João Pessoa já se foi o tempo de trânsito tranquilo, sem engarrafamentos. Impaciência para o condutor. Não é muito fácil não, é muito carro, o trânsito, muita gente trabalha, dirige bem, já outros não dirige, tudo alvoroçado, apressado. E ninguém nunca faz nada, ninguém nunca diz nada, sempre do mesmo jeito. Os motoristas de ônibus também reclamam. Engarrafamentos só atrapalham a cada viagem. A gente tem maior dificuldade, porque é muito carro pequeno, entendeu? E tá péssimo o trânsito. O percurso é de 1 hora, uma hora indo e voltando. Poderia ser feito em menos? Poderia, com certeza. Se tivesse uma faixa exclusiva para o ônibus, né? Ajudaria muito, principalmente ao usuário, né? Se o motorista se aborrece, com o passageiro não é diferente. Ele reclama também da demora no trânsito. Tem, nos horários de pico, assim, final da tarde, início da noite, tem demorado muito. Demora até quanto tempo para chegar em casa? Uns 45 minutos. Problema para o pedestre. Tem ruas que em determinados momentos que não dá, não tem a menor condição de circular. Trava mesmo. Tem hora que falta paciência? Com certeza, muitas vezes a pessoa fica irritada. De acordo com o Denatran, até fevereiro deste ano, a Paraíba possuía uma frota de 1.131.902 veículos, entre carros de passeios, motos e de cargas, o que nos faz o quinto no Nordeste em quantidade, atrás da Bahia, com 3.666.000, Ceará com 2.796.000 e Pernambuco com mais de 2.738.000. Em João Pessoa, são 341.566 veículos em circulação. Se a gente comparar a média dos últimos 10 anos, né, comparando assim, o crescimento da população nos últimos 10 anos, crescimento da frota, né? Então a gente vê que a população de João Pessoa, né, cresceu numa taxa e a frota de veículos cresceu numa taxa anual 5 vezes maior do que a população, ou seja, a taxa de crescimento da frota de João Pessoa é 5 vezes maior do que a taxa de crescimento da população. O que significa dizer que para cada carro que entra, para cada pessoa que nasce, 5 veículos entram em circulação. Se a gente recuar o tempo, nós vamos encontrar João Pessoa uma cidade projetada só para o bonde, até porque quase não tinha automóvel em João Pessoa. Então você vê João Pessoa, Tasso Pessoa, Rui Carneiro, essas vias, tudo isso só circulava bonde. Entendeu? Até 60 esses bondes circularam, mas o auge dos bondes foi nos anos 25, 30, tudo era servido pelos bondes. Mas a cidade foi crescendo. Eu até diria, em alguns locais, não foi nem crescendo, foi inchando. E não houve projetos que acompanhassem o crescimento da cidade, ou seja, projetos que contribuíssem para esse crescimento da cidade de João Pessoa. Então, João Pessoa recebeu um volume de automóvel muito grande, mas muito grande mesmo. São poucas capitais que têm o volume proporcionalmente a veículos que tem João Pessoa, mas não tem a infraestrutura para absorver, para acomodar esses automóveis. E hoje nós estamos pagando muito caro. Por quê? Porque não houve projetos no passado para acompanhar essa evolução da cidade de João Pessoa. Com tantos veículos circulando, o meio ambiente sofre e com ele os próprios humanos. Tem praticamente 3 tipos de poluição, né, de impactos ambientais. A gente tem a poluição do ar, né, que a gente mais sente de imediato, né, que é aquela poluição fruto das emissões, né? A gente tem hoje aqui nos grandes centros cerca de 80% da poluição do ar é proveniente dos automóveis, dos veículos, né? E ou seja, isso tem um dano direto à saúde das pessoas de uma forma geral, né? Mas principalmente aquelas pessoas que têm
que são mais frágeis, tipo criança, gente idosa, gente com problemas respiratórios. Então, a taxa de incidência de internações, né, em cidades que têm esse nível de poluição elevado é muito grande, muito maior do que as outras, né? Então tem a questão da poluição do ar, né? A poluição sonora, né? Que é esse barulho que a gente fica submetido diariamente. Você pode até pensar, não, mas eu escuto barulho de vez em quando, ótimo. Agora vá trabalhar no meio da rua, exposto a 6 horas de poluição do ar, como vivem trabalhando os agentes de mobilidade, a polícia, né? Então é um estresse que você não sente, mas vai se somando no dia a dia, né? E traz problemas psicológicos graves, traz problemas físicos também para a audição, né? Uma das saídas para melhorar o trânsito pode estar no transporte de massa, a exemplo dos trens urbanos. Mas falta integração com os outros sistemas de transportes, é o que reclama o economista da CBTU. Então, o que o trem faz? Ele tem uma via exclusiva, é a via férrea, que só o trem usa. Ele não para no congestionamento, porque o congestionamento não existe na linha férrea. Diferente dos ônibus, que às vezes o percurso pode até não ser tão longo, mas o trânsito dentro das grandes corredores, como a gente fala, a Avenida Liberdade, a PB 004, fazem com que o passageiro acabe demorando mais tempo com o ônibus parado, o que para a empresa de ônibus é ruim, porque ela acaba deteriorando o seu material mais rapidamente, parado, gastando diesel sem estar se locomovendo, enquanto que a ferrovia não, ela tem o seu caminho livre para ir onde quiser. O fato tem que haver interesse de todas as partes, não só do setor ferroviário, mas também do rodoviário, de parcerias. Porque, querendo ou não, o ferroviário ele não consegue trazer o passageiro para a sua estação. Ele precisa de que o rodoviário traga os passageiros para dentro das estações. Se existe interesse ou não para atender as estações, de fato existe uma questão política por trás de não tentar tirar o setor rodoviário como um modal já existente. Contudo, como a gente está vendo na evolução do crescimento urbano dessas cidades, está se tornando impossível continuar nesse crescimento das cidades, sem utilizar o modal ferroviário, que atualmente está sendo pouco utilizado como deveria. A gente começaria a sugestão em começar uma integração em Cabedelo, convergindo as linhas de ônibus para a população de Cabedelo, e no futuro do cenário 2020, 2025, a gente já teria condições de atender a população de Bahia e Santa Rita. Se você tira o transporte coletivo, vai piorar. Agora, se você melhora o transporte coletivo, com certeza vai melhorar. A esperança está sempre no transporte de passageiros, transporte coletivo urbano. Porque, inclusive, a própria legislação já diz que a mobilidade urbana deve levar em consideração o sistema de transporte de passageiros, no caso, o transporte urbano. Um transporte urbano que dê conforto, segurança e pontualidade aos usuários, com certeza eles vão deixar de andar até no seu carro para pegar o transporte coletivo. Infelizmente, nós não alcançamos esse estágio ainda. Depois do intervalo, a importância das obras estruturantes, uma melhor mobilidade urbana. E ainda, não se pode esquecer a educação. Isso deve acompanhar qualquer intervenção e envolve tanto o motorista como o pedestre. Os detalhes em instantes.